Olá, caros alunos. Capítulo 9, continuando nesta segunda aula, fala sobre as independências Haiti e América Espanhola. Mais precisamente nesse tópico abordaremos a crise dos domínios espanhóis na América. Percebe-se que no início do século XIX, num espaço aí de tempo de 1808 até 1826, vão ocorrer mudanças significativas na história da América Espanhola. O Império Espanhol, por exemplo, vai se desagregar, dando origem a um conjunto de países independentes com leis e governos próprios. De um governo imenso, vai originar quase duas dezenas de repúblicas. Então, a Espanha passa por esses problemas políticos no século XIX e vai respingar na sua política administrativa aqui na América Espanhola. E para melhor compreender esse processo de independência ou emancipação política das colônias espanholas aqui na América, é preciso a gente recuar um pouquinho à segunda metade do século XVIII e reconhecer as reformas que foram implementadas pelo rei da Espanha, Carlos III, de 1759 a 1788, da dinastia Bourbon. Então vejamos que esse rei ele vai tomar algumas medidas com relação à América Espanhola da seguinte forma. Primeiro, ele vai impor monopólios sobre um número crescente de produtos. Entre eles entra o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora e o sal. Vai proibir as plantações de vinhedos e de olivais e ordenou a destruição das manufaturas têxteis, chamada aí de as obragens na América, e também pôs em prática um modelo mais eficiente de taxação e arrecadação de impostos. Assim, nos últimos 25 anos do século XIX, as colônias espanholas da América vão enviar para a Espanha a cada ano cerca de 10 milhões de pesos em impostos. E ainda o rei Carlos III, que é um déspota esclarecido, determina que seria extinto o sistema de portos únicos que estava vigente desde o início do século e da colonização, e também autorizou 20 outros portos americanos a comercializarem com a Espanha. Com isso, vai intensificar a circulação de mercadorias. A monarquia espanhola aumentava o montante aí de impostos arrecadados na América. Além disso, o rei Carlos III ainda, em 1778, visando aí evitar o contrabando e também aumentar ainda mais a arrecadação de impostos, liberou o livre comércio entre as colônias espanholas na América. E isso vai trazer uma prática corriqueira de negociação que já existia, só que de forma ilegal, que não era permitido pela metrópole, ou seja, pela Espanha. E os comerciantes espanhóis e também os seus representantes nas colônias, eles acharam que ficaram prejudicados, e esse prejuízo, devido à decisão do monarca, vai fazer com que eles percam lucros e mais lucros, principalmente porque eles tinham o exclusivismo aí do comércio metropolitano. Então, os crioulos, que por sua vez consideravam aí a medida insuficiente, pois eles almejavam o comércio livre de forma mundial, ou seja, com outros países, não apenas entre as colônias. Então, não trouxe satisfação nem muito menos para os crioulos, nem para os comerciantes e também representantes das colônias. Então, isso vai gerar uma crise e esse problema vai se alastrando até provocar a emancipação política nas colônias
espanholas aqui na América. Então, ao mesmo tempo em que a monarquia espanhola aumentava o controle sobre suas colônias americanas, ela dificultava aí a ascensão social dos crioulos. Nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos no governo, no exército e também na igreja eram reservados aí aos chapetones, os peninsulares, que eram os espanhóis nascidos mesmo lá na Península Ibérica, ou seja, na Europa, que vieram morar aqui na América. Então eram os chapetones. E no México, por exemplo, em 1808, havia apenas um bispo crioulo. Os crioulos, mesmo sendo ricos, eles eram impedidos de ocupar esses cargos já citados anteriormente. E isso vai gerando crises políticas. Então, desde o início aí da colonização, as sociedades coloniais hispânicas americanas vão apresentar uma hierarquia rígida. O lugar de cada pessoa era dado basicamente pelo nascimento. Os indígenas, eles pagavam um tributo específico ao rei e estavam submetidos a diversas formas de trabalho forçados. Embora não fosse a mão de obra predominante, os negros escravizados estavam distribuídos por toda a América Espanhola, em maior número aí das plantações do Caribe, nas costas da Venezuela e também nas minas de ouro da Colômbia. Então, índios, negros e mestiços, eles faziam os trabalhos mais pesados e eram discriminados por sua origem e também pela sua cor. E os peninsulares, no caso os chapetones e os crioulos, eles detinham riquezas, poder e também privilégio. Nessa cena nós temos aí o casamento de um chapetone, ou dois, são dois chapetones com as suas esposas aí sendo indígenas, incas. No canto superior direito temos aí a família, né, dos chapetones, e no canto superior esquerdo temos aí, né, os indígenas ou os incas representando aí a comunidade. Justamente já mostrando aí essa mistura aí dessas classes sociais. Pois bem, as sociedades aqui da América ou hispano-americana vão também ter uma influência quando as tropas de Napoleão Bonaparte vão invadir a Espanha. Ela estava assim organizada, como anteriormente já falei, e em 1808 um fato novo vai contribuir para mudar o curso das histórias, que são justamente aí quando as forças de Napoleão Bonaparte invadem a Espanha e prendem aí o rei Fernando VII, impondo aí ao país um novo governo, liderado aí por José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. E em Madrid, os espanhóis pegaram em armas para resistir aos franceses, mas não foram aí eficazes na sua atuação e foram reprimidos com muita violência. Sendo assim, diante da repressão, a resistência espanhola deslocou-se para Cádiz, que é no sul da Espanha, e lá convocou as cortes constituintes para elaborar uma constituição para a Espanha. As cortes, elas incluíam deputados da Espanha e também da América Espanhola e tomaram aí algumas decisões que foram importantes para todos os súditos da realeza. Merece aí menção a fala do deputado mexicano Mecher, que na abertura dos trabalhos ele pediu que a Assembleia não se dissolvesse e seus membros não se separassem antes da elaboração de uma Constituição. E assim foi feito. A Constituição foi aprovada em Cádiz em 1812 e nesta Constituição existiam as seguintes determinações, reconhecendo aí Fernando VII como o legítimo rei da Espanha, substituiu a monarquia absolutista pela monarquia constitucional, uma monarquia agora limitada às leis da Constituição,
Então, o poder do rei ficou limitado e assim a autoridade do rei determinando que a partir de então toda a lei precisava ser aprovada aí ou ter aprovação das cortes. E extinguiu o Tribunal da Santa Inquisição, que era o instrumento usado pela Igreja Católica para exercer sua dominação e punir aqueles que não estavam de acordo com o seu sistema de crença, com o que eles achavam, com seus dogmas. Então, todos aqueles que contrariavam os dogmas da Igreja Católica passavam lá na Espanha pelo Tribunal da Santa Inquisição. E também estabeleceu a liberdade de imprensa e a inviolabilidade, né, de domicílio, ou seja, ninguém pode invadir mais os domicílios. E embora o tributo pago pelas comunidades indígenas da América e também o trabalho forçado, a exemplo aí da mita, que nas regiões em que a Espanha dominou ou colonizou, a mita foi a forma servil em que os indígenas trabalhavam, ou seja, era um trabalho obrigatório, e conferiu o direito de voto a todos os homens, independentemente de serem ricos, pobres ou analfabetos. Sobre as guerras de independência na América, a gente pode observar que, assim que chegou à América que a notícia de que o trono espanhol estava sem seu legítimo rei por causa da invasão de Napoleão, os crioulos logo reagiram, formando o chamado aí de juntas governativas e exército para lutar pela independência. E nessas guerras de independência entre os insurgentes, que eram aqueles que queriam a independência, que não queriam mais ficar submetido às ordenanças e debaixo do jugo da Espanha, e também contra os realistas, que eram os soldados, aqueles que lutavam em prol do reino, eles podem ser divididos em duas fases. A primeira fase, de 1810 a 1815, os habitantes das colônias liderados pelos crioulos em cidades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá e Santiago, eles formaram o exército e obtiveram importantes vitórias contra, né, os soldados que estavam fiéis ao rei, ou seja, aos realistas. Então, naqueles anos, as forças de Napoleão Bonaparte controlavam a maior parte do território espanhol e as lideranças espanholas estavam concentradas na expulsão dos franceses de seu território. Ainda, já na segunda fase, de 1815 a 1824, começou quando o rei Fernando VII, que assumiu o trono espanhol com a queda de Napoleão Bonaparte, vai anular a Constituição de Gades e restabelecendo aí o absolutismo, enviando agora para a América uma grande expedição com 10.000 homens e 18 navios de guerra para reprimir os movimentos pela independência. Sendo assim, temos a atuação de José ou San Martín e Bolívar, que são os libertadores da América considerados nesse contexto. E José de San Martín, ele vai liderar o chamado Exército dos Andes, formado aí por mais de 5.000 homens. Esse exército foi responsável pela libertação da Argentina em 1816 e em seguida, após vencer as batalhas de Chacabuco e Maipú, libertou também o Chile em 1818, que passou a ser presidido aí por Bernardo, que cabeça aí do movimento da independência chilena. Então, anos depois, o exército dos Andes, liderado aí por San Martín, vai desembarcar no Peru, protegido aí pelos navios ingleses sob o comando de Thomas, que era um almirante inglês em que ele dominava, né, os mares e, consequentemente, estava apoiando aí os movimentos de independência naquele país em 1821. Então, outra importante figura nas guerras de independência da América foi o general venezuelano Simón Bolívar,
ele teve uma atuação efetiva nesse processo. Inclusive, o bolivarismo é o sistema, ou a crença, ou a vontade de unir todas as nações aqui da América Latina em um só país, partiu dele. Assim, nós temos, a exemplo do que fez San Martín, Simón Bolívar. Ele vai atravessar as cordilheiras dos Andes e vai enfrentar o exército regular e conquistou Bogotá em 1819. 2 anos depois, vai proclamar a República da Gran Colômbia, que incluía a Colômbia, Venezuela e Equador, da qual se tornou presidente. Mas, ao contrário do que desejou Bolívar, essa unidade política ela vai se fragmentar e se tornou então as repúblicas da Colômbia, da Venezuela e do Equador. Então, ele queria formar apenas um só país, mas ficou aí fragmentado. Dividiram essas colônias em repúblicas, que foram essas 3 que eu já citei. E em 1822, as forças de Simão Bolívar e de José de San Martín se encontraram em Guayaquil, que é no Equador, para discutir aí a estratégia de combater a liderança nas lutas contra as tropas espanholas que estavam alojadas no vice-reino do Peru. Então, o teor da conversa entre eles ainda hoje é um mistério, mas mas se sabe que Simão Bolívar vai assumir aí a liderança das guerras de independência na região, acompanhado do general, Antônio Sucre, que vai colaborar com a consolidação da independência do Peru em 1824 e também a conquista da independência da Bolívia em 1825. Vejamos o vídeo a seguir. Luego de su llegada a Buenos Aires en 1812, San Martín comenzó a perfilarse como uno de los mayores impulsores de la independencia de América. San Martín llega al Río de la Plata y ofrece sus servicios. Tenía que demostrar su adhesión incondicional a la revolución. San Lorenzo es en chico lo que va a suceder después en Chacabuco, en Maipú. Tras la victoria de San Lorenzo, el triunvirato decidió encargarle el mando del Ejército del Norte, por entonces comandado por Manuel Belgrano. Belgrano triunfa en Tucumán y Salta, penetra en el Alto Perú, hoy Bolivia, Vilcapugio y Ayohuma. Al producirse la derrota de las tropas en los campos de Vilcapugio y Ayohuma, en el Alto Perú, las fuerzas de Belgrano dejaron un extenso territorio otra vez en manos de los realistas y un futuro incierto para la campaña libertadora. San Martín sabía perfectamente que por ese lado no se iba a cumplir con el propósito de alcanzar la independencia. El objetivo tenía que ser Lima. Y la forma era desde Chile en una operación anfibia. Chile era un trampolín que quien dominase le permitía amenazar al otro mientras mantenía su corazón, su hinterland, protegido. La ofensiva para San Martín era por el lado cordillerano. Y ahí viene el gran drama, que era montar un ejército y cruzar la cordillera. Hacia fines de 1813, luego de producirse la derrota de las tropas en los campos de Vilcapugio y Ayohuma, el triunvirato pone a San Martín al frente del Ejército del Norte, por entonces comandado por Manuel Belgrano. Cuando se encuentran San Martín y Belgrano, naturalmente se entienden, porque eran personas igualmente subordinadas, disciplinadas, y que tenían un objetivo superior, que era el triunfo de la causa de la libertad. Belgrano se pone a las órdenes de San Martín y le transfiere el mando en el encuentro de la posta de Yatasto. San Martín habla con Belgrano y Belgrano le dice que por el norte va a ser muy difícil llegar al Perú, imposible. Y entonces allí es donde San Martín organiza perfectamente su plan continental.
¿En qué consiste el Plan Continental? En armar un pequeño ejército bien armado y pertrechado y bien entrenado en Mendoza. De allí cruzar la cordillera, tener un gobierno amigo en Chile, dice en su plan original, porque todavía Chile es independiente, no ha sido invadido cuando él idea el Plan Continental, y cruzar desde Chile el Océano Pacífico para atacar la capital del Virreinato del Perú, Lima, directamente al corazón del poder español en América. Hacia el año 1800, el general escocés Thomas Mayland diseñó un plan para capturar Buenos Aires y Chile. José de San Martín pudo haber conocido los pormenores de este plan durante su estadía en Londres en 1811. Hay mucha gente que prefiere esta idea que dice que el Plan Continental solo pudo haber surgido del genio de San Martín. Lo cierto es que tiene semejanza con otros planes anteriores que andaban dando vuelta en el mundo militar de la época, los cuales, básicamente preparados por Inglaterra, estaban orientados a quitarle a España parte del imperio colonial en América. No tengo dudas que debió haber tenido acceso y debió haber revisado todos los antecedentes. Y yo insisto en esto, hay una enorme diferencia entre imaginar un plan como el Continental y ejecutarlo. El gran mérito de San Martín, en todo caso, fue la ejecución. Luego del encuentro con Manuel Belgrano y la elaboración del plan, San Martín acordó con Martín Miguel de Güemes la defensa de la frontera norte. José de San Martín pudo haber conocido los pormenores de este plan durante su estadía en Londres en 1811. Hay mucha gente que prefiere esta idea que dice que el Plan Continental solo pudo haber surgido del genio de San Martín. Lo cierto es que tiene semejanza con otros planes anteriores que andaban dando vuelta en el mundo militar de la época, los cuales, básicamente preparados por Inglaterra, estaban orientados a quitarle a España parte del imperio colonial en América. No tengo dudas que debió haber tenido acceso y debió haber revisado todos los antecedentes. Y yo insisto en esto, hay una enorme diferencia entre imaginar un plan como el Continental y ejecutarlo. El gran mérito de San Martín, en todo caso, fue la ejecución. Luego del encuentro con Manuel Belgrano y la elaboración del plan, San Martín acordó con Martín Miguel de Güemes la defensa de la frontera norte y comenzó a preparar una futura estrategia militar mientras se retiraba a reponer fuerzas en la provincia de Córdoba. Él se retira del norte alegando que está enfermo. Él tenía una úlcera provocada por las tensiones políticas, económicas, militares, naturalmente, y cuando se alejaba del ejército, cuando iba a reparar su salud con licencia a Córdoba, se curaba. Algunos historiadores han discutido si en realidad fue un ardid o realmente fue una manifestación de esos problemas de salud que tenía San Martín. En realidad sí está documentado que es uno de los tantos episodios de su enfermedad y que encontró en el clima de Córdoba y en esos meses de descanso la fuerza para encarar todo el proceso que vendría después, que también le insumió muchísimo esfuerzo y mucho costo a su salud. Gervasio Antonio Posadas nombró a San Martín gobernador de Cuyo como primer paso para establecer la campaña hacia Chile y Perú. Con solo 36 años, se hizo cargo de los destinos de la región. San Martín fue a Mendoza, como todos sabemos, y no solamente quiere ser el comandante en jefe de las tropas, sino que también pide el mando político para ser el que realmente no tuviera trabas en su acción de gobierno. San Martín, cuando se hace cargo de la gobernación intendencia de Cuyo,
tiene que poner en movimiento una economía para la guerra, pero de una forma tal lo hizo que sentó las bases del desarrollo económico posterior cuyano. Como gobernador de Cuyo, San Martín inicia una gestión dedicada a la organización política y militar del territorio, al tiempo que establece bases para el desarrollo económico y cultural de la región. Impulsa la industria vitivinícola, la enseñanza, el comercio y las artes, regularizando también la administración de justicia y la recaudación fiscal. De este modo, en poco tiempo San Martín se ganó el respeto de la ciudadanía y con él, el apoyo y los recursos necesarios para organizar el ejército de los Andes. El arribo de San Martín a Mendoza es casi simultáneo a la noticia de la derrota del bastión chileno en Rancagua. Desde 1810, Chile se encontraba bajo el mando de un gobierno patriota. Las diferencias entre sus principales caudillos, José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, impiden el sostenimiento del poder patriota y las fuerzas de O'Higgins son derrotadas en octubre de 1814 en la batalla de Rancagua. Se sospecha de que por estas diferencias que ellos sostenían, es probable que eso haya sido la causa de que O'Higgins terminara perdiendo la batalla y Chile se perdiera en ese momento, volviera a establecerse el régimen español absolutista y los chilenos debieron emigrar a Mendoza. Huyendo de los realistas, un contingente de 500 familias patriotas atraviesa la cordillera liderados por Bernardo O'Higgins, quien ofrece sus servicios a San Martín y participa en la creación del Ejército de los Andes. O sea que el plan de San Martín, que había sido cruzar la cordillera para llegar a un país aliado, había fracasado. Y eso alteró las previsiones y dilató 2 años, hasta 1816-17, el cruce de la cordillera. Ya no era ir a un país amigo, era un país dominado por los enemigos. 1814. En el mes de noviembre, San Martín crea el batallón número 11 de infantería, a lo que suma 2 compañías procedentes de Buenos Aires. 1815. En enero, la llegada al poder de Carlos María de Alvear frena el apoyo de Buenos Aires, y los 400 hombres de que dispone hasta el momento no alcanzan para cubrir las expectativas de la empresa que San Martín se propone. El reclutamiento de hombres fue realmente intenso. Hay una frase maravillosa de Tomás Guido que le dice: haremos soldados de cualquier bicho, ¿no? Como diciendo, aquí hay que transformar soldados y para hacerlos es necesario invertir en ellos. Esa inversión se traducía en obtener recursos para equiparlos y también para surtirlos de un ingrediente que va a ser fundamental, que va a ser el salario. La falta de fondos para contratar soldados profesionales obliga a San Martín a reclutar tropas por la fuerza. Uno tiene que tener presente distintos aspectos: la adhesión personal a partir de convicciones o defensa de intereses, pero por otro lado el reclutamiento obligatorio, la leva. Bom, esse é um vídeo que representa um pouquinho a atuação de San Martín. Até a próxima aula, que estaremos continuando aqui sobre a independência do Haiti e também da América Espanhola.